Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Mente de Ouro. Hoje estamos com mais uma série do mercado imobiliário. E hoje meu convidado é Babiton Espíndola. Boa noite, Babiton. Como você está? Tudo bem. Que bom. Babiton, então você trabalha como corretor há quanto tempo? Há quantos anos que você já está no mercado imobiliário? Então, vai fazer agora 10 anos. Eu entrei no final de 2013. E eu iniciei exatamente como corretor, né? Acredito que a maioria das pessoas que, independente da posição que ocupam hoje no mercado, começam a porta de entrada é como corretor. Alguns chamam como corretor estagiário, né? Aquele corretor que ainda não tem o Cresci, está fazendo curso. Então, eu entrei como estagiário. E entrei numa grande imobiliária em Porto Alegre, né, focado no mercado de lançamentos. Hoje a gente sabe que existem dois grandes mercados dentro do mercado imobiliário, que é o mercado de lançamentos, que é aqueles imóveis que estão na planta em construção, e aquele mercado que são os imóveis de terceiros, os usados ou os avulsos, né, que a galera costuma chamar. Então eu ingressei nessa parte dos lançamentos, há 10 anos atrás, como corretor. Perfeito. Eu vi na tua bio do teu Instagram que tu colocou que tu era ex-garçom. Como ocorreu essa transição? Como que surgiu, né, o mercado imobiliário na tua vida e modificou ela? É bem legal essa história do ex-garçom, porque até contar aqui antes uma história, hoje tem ali bastante coisa sobre a minha imobiliária no Instagram e tal, e já faz 4 anos que eu tenho minha imobiliária. E muitas vezes as pessoas, isso é uma reportagem ali na Zero Hora, que era ex-garçom. Nem era ex-garçom nada, isso é para fazer marketing. E eu aproveitei e botei lá, porque realmente é parte da história, né? A minha última profissão, minha última função foi como garçom, e eu tinha um vizinho, amigo meu, eu trabalhei uns 6 anos como garçom em alguns restaurantes. E eu tinha um vizinho meu que ele ingressou no mercado imobiliário, nessa imobiliária que eu comecei também. E ele chegava muito empolgado em casa, fiz uma venda e ganhei 6 mil, ganhei 7 mil. E na época eu tinha trabalhado até numa boa empresa como garçom, um bom restaurante. Então eu ganhava lá R$2.500, R$3.000 na época, que era interessante para mim, a realidade era muito bom, até para ser sincero. E só que ele falava, ganhei 6 mil, ganhei 7 mil, ganhei 10 mil, tu tem que vir trabalhar aqui. Uma vez ele ganhou 2 cheques no sorteio. Quando vem de lançamento, no final tem os sorteios, né? Quando bate as metas. E ele ficava me chamando, mas eu sempre tive muito receio. Meu pai era funcionário público e sempre prezou muito por segurança. Ter ali a carteira de trabalho assinada, ter férias, terceiro, plano de saúde, né? Por mais que não usasse, tinha lá. E ele foi me chamando, e ele contava a história. A imobiliária era muito grande na época, a imobiliária tinha uns 300 corretores. Que o meu gerente e tal, meu diretor, e um dia eu fiz um combinado com ele. Eu disse, cara, fica falando lá que ganha dinheiro e cresce, isso, aquilo, eu tenho medo. Mas vamos fazer assim, o dia que tu virar gerente, eu vou trabalhar contigo. Porque, meu vizinho aqui tá ganhando dinheiro, virar gerente, vai mudar de vida, eu também posso. E encerrou o assunto ali e deu lá uns 2, 3 meses depois, eu cheguei em casa, chegava tarde da noite, ele era meu vizinho de porta. Porta a porta, assim, inclusive eu alugava a casa da tia dele. Sim. E eu cheguei lá meia-noite, 1h, que eu chegava do restaurante e tal, e ele, parabéns, tu é meu mais novo corretor, e eu não tava entendendo nada. Então, como assim? O que aconteceu? Cara, fui promovido, e assim como tu combinou comigo, tu vai ser meu corretor, e a gente vai ganhar dinheiro juntos. E eu fiquei com muito medo, porque, nossa, como assim, né? Meu salário, como é que é? E assim como muitas pessoas fazem para contratar pessoas que não são do mercado, aquele sonho, né? Não, cara, tu viu, eu vendi, cada venda vai te dar 5, 6 mil reais de comissão. Com uma venda tu já ganha o dobro do que tu ganha hoje. E eu comecei a fazer a pergunta, cara, tu acha que eu vou vender um imóvel em 30 dias? Porque eu ganhava ali razoavelmente para minha realidade, mas não tinha uma reserva financeira, né? Ele disse, não, se tu trabalhar direitinho, em 30 dias tu vende. E eu, 30 dias eu já tô quase dobrando meu salário, né? Tá, legal. Isso aí, tu acha que eu vendo 2? Exatamente, né? Eu conto essa história na imobiliária. E disse, cara, bem trabalhadinho assim, se puxar, tu vende 2. Eu disse, então vou ganhar 10 mil. E foi isso aí que me motivou. Depois, enfim, entrei para a equipe dele, eu fiz um período de transição, durante 1 mês eu ainda trabalhava como garçom de noite. E depois que eu vi que não dava para conciliar, que é uma profissão que tem que se dedicar de fato,
eu acabei fazendo um acordo lá, eu pedi as contas, né? Pedi demissão. Muitas pessoas me chamaram de louco, inclusive meu pai, minha família inteira, né? Por largar aquilo que era seguro. E principalmente pelo fato de eu ter pedido as contas, porque eu fui fazer um teste. Se eu vender, eu saio. E eu pedi demissão antes de vender. Mais loucura ainda, né? Porque eu não vendi. Não tinha certeza. Só que foi exatamente por isso que eu pedi demissão. Porque eu percebi que era importante se dedicar de verdade. Assim como qualquer outra profissão. Então é bem essa história e depois vem o resto. Não sei se tu vai fazer mais alguma pergunta para continuar. Vou fazer sim. Mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho também, porque trabalhar como garçom te exige algumas técnicas de venda, né? Um bom garçom vai ser um bom vendedor. E como que tu descobriu que a venda, né, o mercado de vendas, ele realmente estava adequado ao seu perfil, né? Porque existem bons vendedores e aqueles vendedores que talvez realmente não fazem muitas características de um bom vendedor. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim, para ser bem sincero, sempre fui muito tímido. E eu tenho um nome diferente, e Babiton, né? Sim. E sempre eu chegava, qual é teu nome? E quando eu era mais novo, sempre rolava algum tipo de pegação ali, de zoeira com o nome. Mas assim, o que é um fator muito importante para mim que fez eu vencer a timidez? E eu era muito tímido, eu posso dizer até que eu sou tímido até hoje. Foi eu poder trabalhar para construir o meu próprio salário. E como garçom, já tinha isso, porque eu tinha um salário, que o salário era R$700 na época, que era um salário mínimo, 500 e pouco, R$700. E eu podia construir, chegar até 3 mil com as comissões. Tem uma forma de eu ganhar mais, atendendo melhor as mesmas, vendendo mais produtos, vendendo produtos mais caros. Aí tinha metas para bater no restaurante. Quem vendia mais lá, sobremesa, ganhava um bônus. Quem vendia mais drink ganhava um bônus, que são aquelas coisas que acabam agregando valor ali na casa do restaurante também. Isso aí me chamou muito a atenção. Isso sempre me chamou muito a atenção, assim, onde eu pudesse... Porque eu sempre também tive vontade de trabalhar além do expediente. As pessoas ali gostavam de trabalhar até 5, 6 horas. Eu penso, se eu puder trabalhar até às 7 horas, 7, 8 horas e ganhar mais, eu vou. E isso foi uma porta de entrada muito grande, porque o mercado de vendas, quando é comissionado, tu pode escalar muito teu ganho se tu te torna um bom vendedor. Então, lá na época, como garçom, eu já superava, né? Muitas vezes eu fui o garçom destaque, né? Tu vê, é até uma coisa um pouco provável, né? Tem o garçom destaque. O que é o destaque? É o cara que mais vendia no restaurante. E às vezes até a gente pensa, tem como vender num restaurante? E tem, né? Drink, café, sobremesa, essas coisas que agregam ali além do prato principal. Então, aquilo ali, depois tem outros episódios mais para trás lá na minha vida, mas... eu pensei, se eu vendo aqui um monte de cafezinho, um monte de sobremesa, eu vou ter que mudar o produto, vou ter que me adequar a uma nova realidade, mas é uma comissão muito maior também. Então foi nesse ponto aí que eu pensei, vou aprender tudo que tem que aprender, e vendedor eu já sou, já me comunico, apesar de ser um pouco tímido, né, mas eu venci isso ao longo do tempo. Então foi isso que me chamou a atenção e me fez querer avançar, porque eu ganhava ali 7% sobre o que eu vendia no restaurante. Então, vendia R$1.000 e ganhava ali R$70. Então, tinha que vender muito para ganhar R$50 no dia de caixinha. E enquanto o imóvel, uma venda lá, tem vendas que dão até R$20.000, R$30.000 de comissão, né? Então, isso me brilhou muito o olho. E foi aí que eu decidi, vou ir para lá e vou dar o meu melhor. E tenho, né, quase certeza que pode dar certo, porque eu sempre fui muito esforçado no que eu fiz. Perfeito. Essa questão de construir o próprio salário, a gente pode falar sobre empreender, né? E com o decorrer do tempo, você passou a empreender, então hoje tu tem a Urba, né? Que tu é o CEO, o fundador dela. E isso já conta um pouco da tua história também, né? Porque a maioria das pessoas hoje no empreendedorismo, elas acabam tendo o medo do risco. Porque é justamente isso que tu falou, olha, eu tenho isso aqui que é certinho, eu vou lá me aventurar e se eu não vender? E se não der nada? Mas é realmente o e se que não deve ser aplicado, né? Porque é justamente no desafio que a gente acaba se superando. Então, essa questão da construção do teu salário realmente já demonstra o empreendedor que tu te tornaria, né?
E com relação à Urban, como que aconteceu? Em que momento que tu chegou, olha, realmente agora eu vou abrir a minha imobiliária, vou ter o meu time de corretores. Como que aconteceu? Assim, voltando um pouquinho, né? Eu me destaquei bastante quando entrei no mercado imobiliário, eu vendi bastante. Na verdade, os 3, 4 primeiros meses foram bem difíceis. Depois eu comecei a vender muito bem, me dediquei, fui um bom corretor, fui campeão de vendas. E com 8 meses de mercado imobiliário, naquela época se promovia muito cedo, né, dentro da imobiliária que eu fazia parte, eu fui promovido a gerente. Uhum. Então construí uma equipe, chamei pessoas, né, fui crescendo. E daí pula lá na Urban, né? Isso era 2014, quando eu virei gestor. Eu fui abrir a Urban em 2019, tá? Então eu tive quase 5 anos como gestor de equipe, cheguei a ter equipes grandes, 30, 35, 40 corretores, geri muita gente. Eu passei nesse período por 13 imobiliárias diferentes, né? A imobiliária ali acabou não fazendo mais sentido, eu troquei. E no início de 2019, eu estava buscando muito desenvolvimento pessoal ali em 2018, busquei desenvolvimento pessoal para ser o melhor gestor, para ser uma melhor pessoa, um melhor profissional. E eu comecei a enxergar alguns pontos que poderiam ser melhores na imobiliária onde eu trabalhava, né? E eu até tinha um sonho grande de crescer naquela imobiliária. Na verdade, eu nunca quis ter minha imobiliária até esse momento. O que aconteceu? Eu não via a possibilidade dessa imobiliária atender a minha expectativa. E eu estava me desenvolvendo, dei sugestões para essa imobiliária melhorar, e eles não conseguiam atender, eu não queria atender, enfim, tinha a filosofia deles também. E foi nesse ponto que surgiu a possibilidade da Urban nascer. E eu já tinha, na época, um time ali de 12, 13 pessoas, que a gente já vendia junto, já tinha, né, uma interação, já era um time integrado. Então eu saí dessa imobiliária com esse time e comecei a Urban. E é bem curioso porque cada vez que a gente dá um passo, o frio na barriga ele é muito semelhante. Uhum. Porque eu ia ter que continuar vendendo imóveis, que é o que eu já sabia fazer, mas a partir dali eu ia ter uma conta fixa para pagar, né? Então... né? Algumas mais, né? Antigamente era só o meu custo de vida, depois tem o custo de uma empresa. Então, me deu muito medo no começo, me deu medo, o frio na barriga, né? Aquela incerteza, insegurança se realmente ia dar certo. Uhum. Mas a gente começou ali com esse pequeno time, fazendo o que eu sabia fazer, que era gerir algumas pessoas e vender imóveis, né? Então, o principal, o que eu pensei na época quando eu abri imobiliário? Bom, eu tenho que vender X imóveis aqui para a conta fechar, pagar as contas e eu ganhar algum dinheiro, ou pelo menos o que eu ganhava dentro da imobiliária para depois crescer. Eu nunca pensei, até para ser sincero, em ter uma imobiliária gigante. Eu só queria aplicar as técnicas que eu tinha aprendido de gestão, de negócios, né, de ferramentas que podiam ser aplicadas dentro do mercado imobiliário para ter melhores resultados. Então foi assim, foi meio que num susto, meio que num frio na barriga, numa vontade de fazer um pouquinho diferente, mas não tinha o sonho de ter uma imobiliária gigante, que nem tem hoje, que nasceu isso, né? E assim como todos os negócios, assim como quando eu comecei no mercado imobiliário, foi bem desafiador, né? Aí, dali para frente eu tinha conta para pagar, eu tinha que cuidar se ia ter cafezinho na loja, né? Tinha que pagar uma faxineira, tinha que pagar aluguel, tinha que ver contador, empresa, um monte de coisas novas aí que surgiram aí nesse meio do caminho, desafios, né? Que trouxeram bastante medo, bastante receio, mas ao mesmo tempo o medo, eu acho que esse frio na barriga, ele traz um sentimento para mim muito... Ele é desconfortável, mas ao mesmo tempo é bom, né? Porque ele traz um desafio. Então eu me senti bem desafiado nesse início e muito motivado, né? Na época eu trabalhava até 10, 11 horas da noite para tentar melhorar o meu processo, para tentar contratar pessoas boas, para tentar criar um sistema. Hoje tem todo um sistema dentro da imobiliária que a gente criou, né? Se desenvolveu para que a gente pudesse ter mais resultado. Muito motivado, assim, não cansava muito, né? Por 2 motivos. Primeiro, que eu queria ter um resultado muito bom, que é o que todo mundo almeja, todo mundo almeja, né? E o medo de fracassar.
Né? Então, acho que o medo de fracassar ali, o medo de quebrar, era mais combustível ainda do que o próprio dinheiro que eu ia ganhar lá na frente, que eu nem sabia quanto poderia ser. Mas isso me motivou demais, foi uma troca aí, uma troca, tiraram a segurança, né, que eu tinha, uma segurança, porque também já não tinha salário, né, no mercado imobiliário não tem salário. Mas foi isso, assim, esse que foi o comecinho da Urban, acho que era essa a pergunta, né? Era, sim. Tu referiu um pouco também sobre a questão de gestão de pessoas. E pela tua fala, tá? Tu falou que tu buscou te desenvolver para que tu pudesse desenvolver o teu time. Isso fala um pouco de liderança, né? Que é um princípio básico para ser um bom líder. O fato de tu buscar esse desconforto, né? Ele era porque talvez tu já tinha chegado num patamar de desenvolvimento pessoal que tu talvez buscasse te desenvolver de uma outra maneira, com outros desafios. Como tu vê isso? Que na verdade, assim, o que é o comum hoje? Mercado imobiliário, mas vai se aplicar a alguns outros mercados também. O melhor vendedor é promovido. Né? 90% dos casos vai ser assim. Só que o melhor vendedor, ele é promovido, ele tem uma série de pessoas que ele vai cuidar ali, vai ajudar a vender, porque ele está naquela batida da venda. Mas ao longo do tempo, ele vai encontrar muito desafio, porque quando a gente vende, quando a gente está formando algo, está todo mundo muito motivado. Depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, as pessoas começam também a trazer os seus problemas à tona, né? Quando essa motivação passa. E foi nesse momento, assim, eu já devia ter, assim, uns 2, 3 anos como gestor, tá? Eu tinha 2 anos e meio, eu comecei a encontrar dificuldades em manter o meu time motivado, meu time de vendas, de corretores. Quem sabe o mercado imobiliário também tem um turnover muito grande. E eu sempre, tudo em cima, tudo na minha mão, né? Tudo nas minhas costas, fazer as vendas, gerir as pessoas, contratar. E eu comecei a pensar assim, poxa, eu não consigo aguentar a vida inteira assim, fazendo todas as vendas da minha equipe. Eu gostava de vender bem. Né? Inclusive, geralmente eu queria ser campeão de vendas do ano, do semestre e tudo mais. E foi nesse estralo que eu pensei, do jeito que tá, eu comecei a ver grandes equipes diminuindo e os gestores cansando daquilo ali, porque eles não estavam fazendo gestão. Né? Eles estavam botando muito a mão na massa, gastando muita energia o tempo inteiro e a equipe não era acolhida. Então, nesse momento, eu pensei, tem que ter uma forma, né? Tem uns caras que cresceram, né? Tinham crescido mais, faziam uma gestão diferente. Eu pensei, tem que ter um formato de que eu tenho uma equipe com boa performance e que eu não tenho que meter a mão na massa até meia-noite. E eu comecei a buscar isso na internet por conta própria. Tinham treinamentos dentro da imobiliária, né? Como é que é a estrutura da imobiliária? Corretor, gerente e diretor. O gerente é o corretor que deu certo, o diretor é o gerente que deu certo. Não necessariamente ele passou por um processo de desenvolvimento. Então, o diretor ensinava para mim que deu certo para ele, eu ensinava para o meu corretor que deu certo para mim. Não necessariamente era completo, né? Então, eu aprendi muito modelo de gestão com a própria imobiliária, mas eu fui atrás de me desenvolver como líder. E comecei a buscar curso de liderança. E é muito curioso porque eu conto para todo mundo isso, nos meus treinamentos. A gente até tem um treinamento muito forte, muito impactante, que se chama CAP, que é o Corretor Alta Performance. E foi buscando um curso de desenvolvimento como líder que eu comecei a me desenvolver como pessoa. Né? Então, nessa jornada, eu comecei a entender mais o tratamento das pessoas. E automaticamente, botando as pessoas nos seus melhores lugares, eu comecei a praticar gestão, começou a me sobrar um pouco mais de tempo, e a gente começou a se desenvolver um pouco mais, e até uma trajetória bem longa essa. Fiz muito treinamento, curso de desenvolvimento pessoal, de liderança e depois de gestão de negócio, agora tendo meu negócio também. Então foi uma jornada muito grande, mas muito pela necessidade de, assim, ter a sensação, que eu acho que de repente algumas pessoas vão ouvir a gente também ter essa sensação, né? Eu vendo, eu ganho dinheiro, mas eu tenho aquela sensação que estou sempre apagando um incêndio. Eu vou dizer, como é que eu faço para esse incêndio não acontecer? Então foi bem assim, na maioria das vezes a gente vai buscar isso aí quando está acontecendo alguma coisa errada, né? A gente vai buscar o santo já para fazer um pedido de alguma coisa que não deu certo.
Mas foi bem nesse sentido. E até falando sobre esse assunto, acho que é uma coisa, para quem for líder, né, que é muito importante. Existe a liderança natural, e eu tinha uma liderança de ter as pessoas na minha volta, né? E existe aquela liderança que ela vai ser incentivada através do conhecimento que tu vai adquirir, né? Então ela vai ser intencional. E eu acho que isso é muito importante, principalmente nessa mudança de geração, né? Que a gente fala, a geração geração YXZ, toda essa geração aí, que é diferente, muito diferente da geração passada, né? Hoje, o método de gestão, ele tem que ser diferente. Então, eu, por sorte ou por azar, eu tô no meio dessa transição, busquei isso, e isso, com certeza absoluta, foi um dos pontos chaves para fazer, né, para me fazer chegar onde eu tô hoje. Foi me desenvolver como pessoa, líder, né, com técnica de liderança e de gestão, para poder chegar até aqui. Com relação à questão da motivação, até tinha separado essa pergunta para te fazer, no sentido de como ligar a motivação ao propósito da equipe e como que tu busca isso, né, dentro da tua equipe, e conciliar tudo isso à metrificação, estipular metas com propósito e motivação. Porque tu falou que talvez por um tempo seja mais fácil e depois se torna mais difícil. Mas como manter isso por um período mais prolongado, onde, obviamente, talvez os propósitos e motivações e metas tenham que alterar, e como que tu vê isso hoje dentro da tua equipe? Então, hoje eu falo muito sobre isso, inclusive, com os meus gestores, né, hoje eu me comunico a maior parte do tempo com os gestores, diretamente. E é muito interessante isso, porque existem, hoje dentro da minha empresa eu tenho corretores que estão começando agora, e eu tenho corretores que têm 10 anos de mercado. Acho que o corretor mais antigo que tem lá tem 12 anos de mercado. E essas pessoas estão em níveis diferentes de conhecimento técnico, né, de vivência dentro do mercado. Um tem 20 anos, outro tem 30 anos. Então, realmente, isso é uma coisa bem desafiadora, para ser bem sincero, né? Mas o que eu aprendi? Eu acho que, como bom vendedor, a gente tem que ter o vendedor, ele sempre cria uma visão. Né? Uma visão para fazer tu se enxergar com aquele produto, com aquela ideia, com aquele apartamento, que principalmente quem vende imóvel na planta, o apartamento não existe. Né? Então, eu aprendi a fazer isso muito bem, e eu acho que são 2 momentos. Primeiro, a gente tem que entender qual é a meta, qual é o propósito individual das pessoas. E daí entra o gestor, né, falando com os seus corretores, um a um. Qual é o teu propósito, qual é a tua meta? Porque o que eu digo pro gestor? Cara, tu quer vender X imóveis, porque tu quer ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, o valor que seja. Mas de repente o teu corretor está satisfeito com outro valor. Ele não quer o mesmo valor que tu, ele não quer o mesmo carro que tu, a mesma casa que tu. Então, primeiramente, a gente alinha os pontos individuais. Quais são as metas individuais? Quando a gente pega essas metas individuais, a gente vai ter uma soma. Pô, eu quero vender um imóvel, quero vender 2, quero vender 3. Somou lá 6 imóveis. Esses 6 imóveis, eles viraram um propósito, porque é comum para todo mundo. Pô, 6 imóveis estão na nossa meta, porque tu quer vender 1, tu quer vender 2, tu quer vender 3. Correto? Correto. Então, agora nós todos juntos vamos lutar por esse objetivo em comum. Porque o que acontece? Chega lá a imobiliária, o gerente, o gestor, o dono, que seja lá quem for, e ele tem a meta individual dele que é vender 10. E ele quer todo ponto vender 10. E ele até tem 10 corretores, ele até conseguiria vender os 10, mas ele não pegou a meta e o sonho de cada uma das pessoas que estão ali. Então, o que as pessoas sentem? Que elas estão lutando, batalhando, trabalhando, investindo, passagem, né? Todo investimento que tem que fazer no mercado imobiliário, pelo sonho do gerente, pelo sonho do possível gestor, e não pelo sonho deles. E quando eu pergunto individualmente qual é o sonho de cada um, e eu transformo isso num propósito do time, nós todos estamos lutando pelo objetivo de todos. Então, acho que é nesse sentido que faz diferença. E, lógico, a gente estimula as pessoas a buscarem o desenvolvimento e o crescimento, né? Dando motivos reais para que isso aconteça.
Porque uma coisa é eu dizer que tu tem que vender 2 imóveis para eu ganhar 10 mil. Outra coisa é eu te ensinar, que talvez tu ainda não saiba, que tu vai vender 2 imóveis, tu vai ganhar mais dinheiro, tu vai poder proporcionar um futuro melhor para tua família, botar o teu filho numa escola melhor, ter um carro melhor, morar num apartamento melhor e lá na frente tu ter mais estabilidade na tua vida. Só que nem sempre a pessoa vem com essa visão, né? A gente tá lá, a gente vem da escola, vem do colégio, a nota máxima é 10, mas se a gente tirar 5 tá ótimo. Então as pessoas até pensam, pô, se eu ganhar 10 mil um dia tá bom, mas eu vivo com 2. Eu aprendi a viver com 2. A minha família sempre viveu com 2. Então a nossa empresa hoje, além de olhar individualmente qual é o objetivo de cada um nesse momento, a gente também cria uma visão em conjunto para que todos possam crescer juntos. Então acho que isso aí é muito importante para que a gente possa não só ter um resultado naquele momento, mas ir aumentando esse resultado a médio e longo prazo, melhorando a performance do time e da empresa, né? Mas é muito interessante essa questão da motivação que tu está falando. Eu aplico isso na minha equipe. E realmente eles lutam. Obviamente, quando eu comecei a gerir uma equipe, eu não tinha esse conhecimento. Tive que buscar ele também. Então, automaticamente, quando passei a implementar isso de conversar, bom, quais são os objetivos do setor, né? O que a gente está buscando, e estabelecer o que cada um vai crescer e desenvolver ali, o pessoal começou realmente a acreditar, né, nessa possibilidade. Com relação a essa questão do CAP, né, que é corretores de alta performance que tu referiu. Tu teve algumas notícias que foram, inclusive, compartilhadas por ti no teu Instagram, falando sobre a dobra no número de corretores, sobre um crescimento de 70% em 2021 dentro da tua imobiliária, né? Tu falou que tu abriu ela em 2018, se não me... 2019. Se não me falha a memória. Mas, enfim, então é um pouco tempo, né, que tu tá trabalhando, uma empresa de não tantos anos de mercado. Sim. E teve um crescimento exponencial. Eu gostaria de saber o que tu atribui a isso, o que realmente leva um corretor a ser de alto padrão, o que ele faz, uma performance de alto padrão, para realmente trazer esse resultado exponencial. Sim. Então, tudo vem uma história junto, né? As coisas, elas muitas vezes não foram planejadas, assim. E é muito curiosa a história do CAP, tá? A história do CAP é o seguinte, em 2021, eu quebrei a perna praticando esporte radical, andando de wakeboard. Quebrei minha perna feio, botei uma platina na perna, uma placa de titânio. Eu fiquei 7 meses andando de muleta. Teve alguns pedaços de pandemia ali, de lockdown e tal, no meio do caminho. E eu recém tinha me mudado de sede, uma sede... a nossa primeira sede tinha 100 metros quadrados. A gente começou a ir bem. E eu me mudei ali no começo do ano para uma sede de 400 metros quadrados. 4 vezes maior. O aluguel 4 vezes maior também. E bem nesse momento eu quebrei a perna. E... Cara, quebrar a perna pra mim, assim, que sou muito ativo, pratico esporte, faço academia e tudo mais, foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida, assim. Foi muito triste pra mim. Eu não conseguia fazer as coisas. E trabalhei, venci aquilo, vendemos bem. E lá em setembro, agosto, setembro ali, eu tava, sabe, eu ia largar a muleta, eu tava de muleta aí, na verdade. Eu pensava, pô, minha vida não é a mesma, não tô conseguindo fazer as mesmas coisas que eu fazia. E eu tava sentindo falta de alguma coisa. Eu tava bem para baixo. Eu pensei, pô, toda vez que eu tava assim, eu fiz algo, fiz um curso, busquei uma ajuda, né, uma autoajuda, vamos dizer assim, e eu fui bem. E eu tinha feito alguns treinamentos numa instituição e eu era amigo de um treinador. E eu pensei assim, não, vou ir num curso. E eu comecei a imaginar, pô, será que não tem muitas pessoas se sentindo assim também dentro da minha empresa, visto que a gente teve pandemia, teve afastamento das pessoas? Será que não tem isso dentro da minha empresa? Às vezes o líder, ele tá, né? As pessoas vão se espelhar nele, ele vai espelhar as pessoas. Então, pensei, isso pode estar acontecendo na minha empresa. E eu chamei esse treinador, que eu já tinha feito alguns treinamentos com ele. Eu disse, cara, vamos dar uma palestra aqui pra galera de motivação e tal, de cuidado emocional, inteligência emocional, para dar uma revigorada no negócio. Ele, cara, vamos.
tô precisando disso aí também, tô meio afastado das palestras. E nisso a gente foi conversando, e eu já tinha feito alguns cursos de imersão, esses 2, 3 dias e tal, inteligência emocional. Conversamos, e eu disse, cara, e se a gente fizer uma imersão aqui dentro? A gente começar, que seja de um dia, trazer som, trazer luz, fazer tudo aquilo que pode ser feito, entregar o nosso melhor para toda essa turma que está aqui e criar esse movimento. Ele disse, cara, me animei. Eu me motivei, o treinador se motivou, parece que a gente estava numa frequência, assim, já subi uma frequência, planejamos um treinamento e a gente pensou, pô, esse treinamento ele precisa ter um contexto, porque de repente ele vai ser o primeiro de muitos. E daí foi que surgiu o CAP, né, que é o Corretor Alta Performance. E nesse treinamento a gente aborda, não só assim, não, agora o último evento, ele durou 2 dias inteiros, foi num hotel, das 8 da manhã às 10 da noite, muito bom, assim, e com muito conteúdo. A gente pensou, cara, vender imóvel a gente já faz vender todo dia. O produto, o investimento, a tabela, a técnica de venda. Vamos trazer alguma coisa que realmente vai mudar a vida deles. Vamos trazer um curso, um treinamento de inteligência emocional para eles poderem chegar em casa e serem pessoas melhores com a família deles, se sentirem melhores, se sentirem mais acolhidos dentro da empresa e performarem melhor em todas as áreas da vida. Esse que é o contexto desse treinamento. Então, teve muito sucesso, sempre após um CAP, a gente já fez 3 edições. O mês seguinte a gente bate recorde de venda, porque ele não traz só motivação, muita motivação também, mas ele traz, assim, uma coisa que tu carrega pra ti, que eu falo pra todo mundo, cara, isso aqui não é só pra te vender imóvel, é pra te ser um ser humano melhor. E a gente também começou com essa missão de ter pessoas dentro da imobiliária com as vidas transformadas através da nossa empresa, com a mensagem que a gente trazia nesse treinamento. Então é um treinamento que vai falar muito mais 80% sobre inteligência emocional do que de venda de imóvel. Mas no mês seguinte faz a empresa bater recorde de venda, né? E vai muito em conjunto com aquela história. O que eu estou entregando para as pessoas que trabalham comigo para que elas sejam pessoas melhores, para exigir delas um resultado melhor. Então foi muito nesse contexto assim que surgiu. A gente já fez 3 edições, a gente deve fazer mais uma edição agora em setembro. Muita gente me chama querendo fazer parte. Dentro dos meus seguidores ali, metade dos meus seguidores é corretor de imóvel, né? Então, as pessoas, quando é que vai abrir para o público e tal? E provavelmente nessa próxima edição, que deve ser ali meados de setembro, a gente deve abrir também para o mercado externo aí, para aumentar um pouco mais esse movimento. Então é alta performance em áreas da vida que vão te fazer performar também melhor na tua profissão. Esse que é o contexto. Bom, então, com relação a essa questão do CAP, acho muito interessante esse teu posicionamento. Até como eu estava te mencionando antes a respeito do que eu venho aplicando na equipe. A gente está fazendo o estudo de um livro chamado Essencialismo. Não sei se tu conhece. Já li. E ele acaba desenvolvendo muitas pessoas, né? E a importância de não só a pessoa aprender, quais são as técnicas de persuasão, por exemplo, na nossa área, para fechar um contrato de honorários, né? Mas ela também aprender como que insights diferentes fazem que ela pense diferente e que isso pode gerar um contrato diferente. Porque a partir do momento que ela tem uma visão diferente, o resultado, tanto no pessoal quanto no profissional, vai ser diferente, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre como criar oportunidades de negociação. Porque negócio a gente sempre consegue fazer, né? Os negócios, eles estão aí. Tanto na área jurídica, por exemplo, várias vezes eu pego processos nos quais eu discuto sobre negócios realizados, principalmente no ramo imobiliário. Mas como que surgem essas oportunidades? E mesmo que elas não surjam, como que a gente cria oportunidade de negócio? Então, eu acho que tem muitas formas de criar oportunidade de negócio em todos os mercados. Eu não digo, tem alguns mercados que tem que estar na loja ali recebendo o cliente, né? Uhum. Mas eu acho que no mercado imobiliário tem muitas, são muito amplas as formas, e eu acho que exatamente isso é importante identificar onde é que o corretor ou o vendedor, né, aquela pessoa que está posicionada ali, vai prospectar melhor e atender melhor. No nosso mercado hoje, o nosso método
de captação de clientes, ele é muito baseado em, vamos dizer assim, 3 ou 4 fontes principais, né? A primeira fonte delas é a internet, né, que é a geração de leads através de rede social, de rede de pesquisa. A segunda delas é uma fonte ativa, uma oferta ativa, onde a gente capta clientes em potencial através de listas. Outra delas que é muito importante, que eu falo muito e a gente às vezes nem se dá conta, e eu particularmente achava que era impossível isso para mim, que é o nosso network, né, que são as pessoas, não só as pessoas que convivem com nós, mas toda a rede de relacionamento que abrange. Mas o que eu vejo, tá? Um ponto muito importante, tá? Que é o seguinte, eu vejo que hoje as pessoas estão muito focadas em buscar novos negócios, menos focados em dar atenção àqueles negócios existentes. E eu acho que isso é muito importante, tá? Eu acho que os dois vão entrar em conjunto. Eu sofro isso muito lá na nossa imobiliária, e eu acho que todas as imobiliárias, né? Porque a gente capta muito lead, a gente capta muito cliente interessado. E muitas vezes o cliente naquele momento não deu a atenção necessária, né, que o corretor, o vendedor esperava, e ele vai atrás de outro. Ele vai atrás de outro, ele vai atrás de outro, ele vai atrás de outro. Então, acho que além da gente olhar, como é que eu faço novos negócios? Porque às vezes tu teve a oportunidade de fazer um novo negócio, tu não deu atenção para aquele negócio. Hoje eu estava na academia e eu vi pessoas falando sobre imóvel, sobre negócio, sobre investimento imobiliário, e naquele momento eu não estava propício para aquilo, mas se eu fosse um vendedor eu teria deixado passar uma oportunidade. E, em vez de eu me inteirar do assunto e falar sobre o meu conhecimento, eu vi aquela oportunidade passar na minha frente, eu até vi ali a oportunidade de entrar naquele negócio e não entrei. E o que eu vejo, tá? Que as pessoas hoje, elas, na ansiedade de achar um negócio pronto, e isso tem muito dentro da minha empresa, e eu acho que dentro de todas as empresas, elas não cuidam de um processo. E eu acho que o processo seria tão importante quanto até mais importante do que captar o cliente. Porque o que eu vejo, né? A gente perde muito negócio lá na imobiliária quando o corretor entra, porque ele não está tão habituado a usar a rede social como deveria ser usado. O Instagram, o Facebook, sei lá, o TikTok que hoje existe aí, e o próprio WhatsApp, né? Porque eu acho que é praticamente impossível hoje tu fechar um contrato, seja lá do que for, um contrato que tenha algum valor agregado, que não seja de uma telefonia ou da net, sei lá, sem tu falar com a pessoa pelo WhatsApp. Eu acho que é quase impossível. Tu vai ter que falar. E muitas vezes tu vai falar com a pessoa pelo WhatsApp, tá lá aquela foto que ele ama, que é de infância, ou com a família, lá na casinha lá de barro onde nasceu, ou sei lá, tá a mensagem ali que ele carrega para a vida dele. E eu acho que ele acaba deixando de aproveitar esse processo que é o quê? O reconhecimento social através dessas redes. Então, acho que tão importante quanto captar o cliente é tu estar adequado quando esse cliente chegar na tua mão, né? Que é o quê? Tu vai ser uma cliente potencial minha. Como que eu tenho que me comunicar contigo? O que tem que ver no meu WhatsApp para confiar em mim? Pelo meu WhatsApp eu vou ter um nome, tu vai achar o meu Instagram com facilidade, né? Por mais que ele seja fechado, de repente vai pedir para me seguir, eu tenho Facebook, outras redes sociais. O que tu vai ver quando tu chegar lá? Que tu é corretor de imóveis. Isso. Tu vai confiar em mim, né, através daquilo que eu posto, através daquilo que eu vivo, para entregar esse contrato, esse negócio na minha mão, porque tu vai trazer uma solução, né, através do direito para as pessoas. Eu vou trazer uma solução através de um imóvel. O imóvel, tu pensa que às vezes a pessoa juntou dinheiro a vida inteira, ou metade da vida juntou e outra metade vai pagar. E às vezes o direito também, ele tem uma causa lá, uma situação onde ele precisa resolver, precisa de uma pessoa de extrema confiança para resolver aquela questão. Então hoje, pelo mundo estar muito digitalizado, eu acho que tá muito difundido essa questão. Vou lá olhar o que essa pessoa está falando para ver como que ela vai cuidar do meu negócio. E eu acho que hoje é até mais importante tu saber lidar com isso, porque cliente, eu acho que o cliente, o negócio, ele pode surgir em qualquer lugar, né? Ele pode surgir numa padaria, na fila do caixa, porque eu posso vender um imóvel para o dono da padaria, eu posso vender um imóvel
para o cara que também está na fila comprando pão. Tudo vai de como eu vou me apresentar para ele e o que ele vai ver de mim dali para frente. Porque o que eu acredito muito hoje eu prego. Se a sala é bonita, se a roupa é muito bonita, se a história é muito bonita, importa menos do que o quanto a pessoa te transparece ser confiante, quanto ela se mostra ser confiável, né? Confiante e confiável. Porque no final das contas, a gente lida muito com investidores. Investidores querem confiar em alguém para aplicar o dinheiro e ter um rendimento. E eu brinco que é o seguinte, cara, o imóvel não é tão importante, lógico, tem que dar um rendimento que a gente está prometendo. O importante é a gente se fazer ser confiável aos olhos do cliente, e de fato ser confiável, né? Fazer um bom trabalho, para que ele acredite em nós e coloque lá o dinheiro da vida toda, né? Porque o imóvel, cara, o imóvel ele é um bem que tu vai adquirir hoje e é quase impossível tu perder dinheiro. E uma causa judicial, eu acredito que também se tu escolher o advogado certo, bem fundamentado, né, tu vai dar certo o negócio. Né? E eu acho que o cliente ele também vai perceber isso. Então, acho que é muito mais isso, sabe? Porque captar cliente, eu acho que é infinitas possibilidades. E, de fato, hoje eu acho que a internet, sim, veio para... Cara, comecei do zero. Tu vai entrar numa empresa e, de alguma forma, a empresa vai te dar alguns clientes. Né? Só que não adianta a empresa te entupir de cliente, te entupir de atendimento e tu não tá preparado para isso. Acho que isso aí é muito importante. Com relação à questão ali da garantia do advogado, tá? Para te esclarecer, um bom advogado ele consegue diminuir riscos, mas como o nosso trabalho ele não depende somente de nós, não é o que nós vamos apresentar, mas é o entendimento de uma outra pessoa, que é a pessoa do juiz. Então, eu acredito que exista essa diferença, né? Não adianta eu passar uma confiança para o cliente, eu vou ganhar esse teu processo, porque daí eu estaria sendo antiética. Então, o correto é tu passar para o cliente a realidade da situação. Temos possibilidades, a possibilidade é essa, a tese que vai ser levantada é essa, as provas são essas, mas estamos no crivo da decisão de um juiz. Então, só para a gente diferenciar, claro. né? Com relação ao que tu estava falando ali das redes sociais e da forma de prospecção, até tinha separado também esse questionamento para te fazer a respeito das tuas formas de captação e gostaria de saber se tu utiliza tráfego pago hoje e como que tu faz essa utilização, por exemplo, em um lançamento. Quem quiser passar a utilizar para captar esses clientes, se tu pudesse dar uma dica no que deu mais certo para os corretores que estão iniciando. Sim. Assim, eu posso dizer, assim, afirmar, às vezes, sem arrogância e prepotência, que eu fui uma das primeiras pessoas a investir em tráfego pago no mercado imobiliário em Porto Alegre, né, se tratando de Porto Alegre. E foi muito sem querer. Isso foi exatamente quando eu entrei no mercado, lá em 2014. Poxa, eu precisava atender cliente, eu tô ligando aqui, tá difícil. Eu fiz um post e o Facebook sugeriu ali, clique aqui, impulsione. Ninguém faz isso no imobiliário. Eu cliquei, impulsionei, botei R$50. E eu recebi 2 ligações no meu celular. E, enfim, na época eu não sabia atender direito também, não vendi. Mas aquilo me deixou curioso, sabe? Poxa, eu botei R$50, 2 clientes me ligaram. É menor do que o custo de uma placa. Botar uma placa em algum lugar. E aquilo ficou na minha cabeça, enfim, deixei para trás. E isso foi em 2014. Começo de 2015, um corretor meu começou a fazer isso. Né? Pegou uma comissão e botou. Dessa vez ele botou R$500. E na época era loucura tu pegar R$500 e botar ali em tráfego. Se comprava lista, se disparava SMS, disparava e-mail, mas ninguém impulsionava. Imóvel no Facebook é um negócio de R$400 mil, né? E a gente começou lá em 2015 a fazer vendas de imóveis através desse tráfego, que era muito diferente do que era hoje. Tu entrava em gerenciador de anúncio, tinha 3 coisas ali, tu escolhia uma e ia pra frente. Agora a meta já é outra. Agora eu mal sei mexer lá hoje. Né? Eu mesmo fazia meus anúncios. Então, em 2015 eu vendi muito através de anúncios. Eu já era gerente de uma equipe. 2016 também. 2017 também. Metade das minhas vendas, mais ou menos, 1/3 delas, já vinham do Facebook na época. E quando eu abri minha imobiliária, o lançamento, né, não sei se todo mundo sabe, mas a gente trabalha muito ligando para os clientes para oferecer o imóvel.
E eu coloquei uma meta minha pessoal que eu falei, em algum momento, dentro de 1 e 2 anos, pelo menos metade das nossas vendas, e a gente vai vender bastante, nem sabia o quanto, vão vir através de leads que a gente vai captar na internet. Eu coloquei essa meta, comecei a trabalhar com isso. Teve 4 agências que passaram por nós e até fazendo uma menção que tu me falou antes, né? A promessa que aquilo vai acontecer, né? Eu quis dizer, o máximo de chance daquilo acontecer, não uma promessa absoluta que vai acontecer, eu entendo isso. E as agências prometem, né? Na época eu já tinha um conhecimento, vou te entregar lead, vai vender. Não vendia, não era bom. E eu pensei, cara, se eu quero ter uma empresa grande, eu vou ter que fazer isso dentro de casa. E bem na pandemia, veio a pandemia, a gente se encerrou em casa, né? Eu fiquei só 15 dias em casa. E eu fiz uma imersão de mercado digital. Eu já sabia, já tinha feito curso e fiz de novo. Imersão, 15 dias o dia inteiro, fazendo teste, tráfego, anúncio, isso, aquilo. E eu decidi começar a montar uma equipe de marketing na minha empresa. Então, quando se pôde voltar a trabalhar, eu já contratei um gestor de tráfego profissional. Não é um gestor de tráfego que era um corretor e virou gestor de tráfego, né, que é o que a gente vê muito hoje. Gestor de tráfego profissional, um designer profissional, e a gente começou ali o primeiro start do que seria hoje. A gente tem quase que uma agência de marketing dentro da própria empresa, onde tem 7 pessoas trabalhando no marketing full time só dentro da empresa. Tem um gerente desse setor, tem 2 gestores de tráfego, videomaker, fotógrafo, designer, redator, que é para fazer esse conjunto. Então hoje, em torno aí, mais da metade das nossas vendas vem através de tráfego, né? E é bem interessante falar sobre isso, porque não é apenas tu clicar no botãozinho igual era antes e vai chegar pessoas. E até chega. Só que hoje o mercado está muito competitivo nesse sentido. Então, sim, investimos bastante em tráfego. Eu acredito que a gente é uma das imobiliárias que mais investe em tráfego em Porto Alegre. É bem difícil ser uma pessoa que procurou um imóvel em Porto Alegre e não foi impactado por nós. A gente impacta em torno de 1 milhão de pessoas por mês. 1 milhão de pessoas, né? E as pessoas são impactadas mais de uma vez por diversos anúncios. Então, sim, a resposta é que a gente investe muito em tráfego pago. E o que a gente criou? Uma estrutura onde isso pode ser retroalimentado. O que acontece? Acontece uma briga muito grande entre marketing e vendas. O marketing quer gerar lead. A missão do dono da empresa, baixa o valor do lead. Aí o cara bota um produto lá, um produtaço, sem preço. Aí um monte de lead. Aí não vende, porque, o cara que entrou queria um imóvel de 500 mil, aquele imóvel é 1 milhão. Falta de qualidade da lead daí. Falta de qualidade da lead. Então, o que a gente criou? Um processo onde todo o time em conjunto também acaba sendo, de certa forma, remunerado, né? Quando existe sucesso daquilo ali. E o corretor que quer fazer o seu próprio anúncio, que é comum, porque a empresa também, a empresa hoje tem 150 corretores, tem uma limitação da quantidade de leads que vai entregar por corretor. Então, é muito comum o corretor também fazer a sua campanha. Como é que era quando eu era corretor, quando eu era gerente? Eu pegava um corretor que sabia fazer anúncio, eu dizia, eu tenho R$1.000 aqui, tu faz o anúncio, e quando vender a gente divide a comissão. Então, era uma comissão lá de 5 mil, eu botei o dinheiro, ele fez o anúncio, eu atendi, dava 2.500 para cada um. O que é um pouco injusto, né? Visto que quem fez a maior parte do trabalho foi quem atendeu os clientes. Então, o que a gente criou a nossa imobiliária foi a nossa equipe, a gente tem uma equipe de marketing profissional, né, com muitos anos de experiência, que quando o corretor quer fazer um anúncio, a equipe de marketing faz o anúncio do corretor. O corretor só paga o boleto ali da sua conta de anúncio. Isso ajuda o corretor também a captar mais clientes. Então, foi uma forma de escalar um pouco isso também, junto com os corretores, e para que ele tivesse mais segurança, porque no final das contas, todos já... Corretor que vende e que é esperto, ele... Acho que não só o corretor, né? Todo vendedor, ele vai botar ali um dinheirinho na ferramenta e vai captar seus próprios leads para vender mais. Então, a gente criou essa estratégia onde a nossa equipe atende os nossos corretores, dando um ambiente mais profissional para esses anúncios. Com relação a essa questão que a gente está falando da lead qualificada, do lead aquecido, né? E também podemos adentrar ao remarketing, né? Que é aquela captura de lead e a reutilização dela. Como que isso funciona no mercado imobiliário?
o remarketing, ele acaba gerando uma venda posterior quando tu mantém o teu cliente aquecido, e qual o método, né, dessa forma de manter aquecido. Porque tem a questão da insistência, de não ser tão insistente. Às vezes, realmente, aquela lead é um cliente que está interessado, mas não um cliente que efetivamente vai se transformar em um negócio fechado. Então, eu te pergunto como que vocês fazem essa questão do remarketing para não ser insistente e se isso, de fato, gera um negócio. O remarketing, né? A gente tem uma remarketing, balde marketing, e-mail marketing, né? Toda essa história hoje é exatamente o que eu estava falando, essa estrutura de marketing a gente tem. Até um tempo atrás, eu converso muito com outras imobiliárias e a taxa de conversão de um lead que está buscando imóvel, até pela concorrência muito grande, ela geralmente vai ficar abaixo de 1%, a taxa média de quem adquire imóvel. Hoje a gente conseguiu atingir uma média dentro da imobiliária de 2%. A gente dobrou a média. Tem corretores e equipes que chegam a ter 3%, até 4% de taxa de conversão. E é uma estratégia bem robusta, na verdade, né? Porque eu acho que hoje a gente tá disputando a atenção do cliente, seja qual for o cliente, né? Então a gente tem uma estratégia onde a gente capta esse lead primeiramente e depois, tem uns estágios do lead. Tem um momento que ele ganhou lá um dinheiro e ele pensa assim, vou começar a ganhar dinheiro nos próximos 6 meses, vou entender quais são os mercados que eu posso aplicar meu dinheiro. Uhum. Esse cliente recém iniciou a jornada de compra dele. Só que o corretor fala com ele e acha, esse cara não está pronto para comprar, esse lead é frio. O cara, não, recém vou olhar, nem tenho dinheiro. Mas ele pode ser um lead muito quente que ainda não está no momento de compra, né? Então, o que a nossa equipe de marketing faz? Uma estratégia para manter esse cliente dentro da nossa operação junto com a nossa marca, de embalde marketing, de remarketing, distribuindo conteúdo. Provavelmente esse cliente vai seguir a gente. Dentro do nosso Instagram ali é todo dia, e hoje até a gente acaba tendo um desafio porque o nosso Instagram ele é para um cliente que comprou, para um cliente que vai comprar, de repente para os nossos próprios corretores que estão dentro da empresa, a nossa empresa como um todo, e também os corretores que de repente um dia podem vir a trabalhar com a gente. Uhum. Então tem um mix ali de informações estratégicas para fazer a nutrição de todas essas pessoas. Eu acho que é exatamente isso, né? O que eu falei lá atrás. Não adianta tu captar o cliente se tu não sabe o que fazer, o que ele vai encontrar depois que tu captou ele. Porque independente do momento que ele está de compra, se ele não vê ali, né, algo que interesse ele de fato, que traga para ele essa consciência daquilo que ele está buscando, ao mesmo tempo uma confiança na empresa, tu vai perder ele. E é o que a gente acaba chamando de lead frio, né? Que às vezes é o melhor lead que tinha, entrou, dá uma olhada nessa empresa. Essa empresa só posta besteira aqui. Uhum. Tu vê o corretor, o WhatsApp do cara não é profissional. Tu vê pedir uma coisa, mandou outra. Uhum. O cara... E quanto mais interessado ele tá, mais criterioso ele é, porque ele já tem mais informação. Uhum. Então ele acaba escolhendo. Então a gente tem uma estratégia bem robusta, inclusive, né? Acho que tudo colabora. O próprio Instagram hoje é uma ferramenta muito poderosa. As notícias que a gente tem através das pessoas que procuram a gente posta isso para validar a gente como uma imobiliária que é vencedora, que é campeã, que é confiável, que é grande, que traz resultados. Então existe uma estratégia bem grande e que, inclusive, ela é discutida e reinventada a cada 3, 4 meses. Ela tem que ser revista. Por quê? O que eu acredito? Que a cada 6 meses hoje tudo muda, porque teve um momento que era só foto, depois virou só vídeo, e depois era aquela arte bonita, enche os olhos. E hoje o usuário está se interessando mais pela arte simples que pela arte bonita, né? Por incrível que pareça, quando a gente vai captar ele, mais por algo mais humanizado do que algo empresarial. Então, até mesmo nessa questão, a gente tem um CRM muito potente que ajuda o corretor a se comunicar, a empresa se comunica com o cliente pelo corretor, como se fosse o corretor. Então, uma série de coisas que a gente vai vendo e vai aplicando. E sim, tem remarketing, inbound marketing, e-mail marketing, nutrição, toda uma série de coisas, porque a gente pensa às vezes,
A gente gasta milhares de reais em ferramentas, em automações, para aumentar nossa taxa de conversão em 1%. Só que de 1% para 2% ela dobra. Então, se eu ia fazer 50 vendas, eu faço 100 vendas. Mas vai depender muito. Mas entra lá naquela questão assim de saber identificar quem são os pontos dentro da operação. Mas na média a gente tem ali um valor pré-definido de até onde a gente pode investir, que a venda faz sentido. Mas isso é uma coisa que vai variar de imobiliário para imobiliário, porque cada um tem a sua taxa que distribui para os autônomos também. Mas eu posso te afirmar assim que a gente está buscando os 2% e a gente metrifica também muito bem em quanto tempo o cliente entrou e comprou e quantas vezes ele entrou, né? Para saber quanto aquele cliente está custando para nós. Então, são informações muito importantes. As pessoas vão ver, gerei tantos leads de manhã, mas qual foi o custo do lead? Para calcular o custo por venda. Então, tudo isso é bem calculado. A gente tem um dashboard gigante ali que a gente construiu e a gente olha pelo menos uma vez por semana como está isso para que a gente possa investir dinheiro no lugar certo, já que a gente gera em torno de 4.000, 4.500 leads por mês e o lead do mercado imobiliário ele não é um lead muito barato, porque a gente está falando em pelo menos 400 mil reais a serem investidos ou para adquirir um imóvel, então ele é um lead mais caro e a gente procura muito entregar o lead qualificado, não aquele lead que compre seu imóvel aqui por mensais de R$300, more numa mansão, né? E aí chove de cliente e a gente acaba não sabendo exatamente o que oferecer para aquele cliente. Mas tem uma estratégia bem robusta por trás. Perfeito. Com relação à questão da autoridade, né? Que tu estava referindo ali o posicionamento no Instagram e tu referiu o quanto isso é importante também para o fechamento de negócios. O que tu falaria hoje que um corretor que quer vender pelo Instagram não pode deixar de postá-la? Eu acho que assim, não existe o corretor que não quer vender pelo Instagram. Né? Porque por mais que tu... Eu sempre acreditei numa coisa, cara, tu não vai postar um imóvel e o cara vai te chamar e vai comprar. Isso aí é assim, é 1 em 1 milhão. Postei imóvel, o cara me chamou e comprou. Não. O Instagram, ele tá exatamente como tu falou, para trazer a autoridade, né, para aquela pessoa, para aquela profissão que ela exerce. Então, acho que é muito importante, primordial, inclusive a gente prega a excelência imobiliária e tem pré-requisitos a serem preenchidos dentro disso. Tu tem que entender a história que o teu cliente vai ver quando ele entrar no teu perfil. E ele vai entrar no teu perfil. É muito difícil tu imaginar que uma pessoa vai comprar imóvel de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais e ele não vai querer saber com quem que ele está falando. Então ele vai entrar lá. Mas o meu perfil é fechado e eu tenho um profissional. Acho que é um grande erro. Se tem 2 perfis, significa que tem 2 vidas. Isso está mostrando para o teu cliente só aquilo que ele gosta de ver. Não está mostrando a tua vida real. Então acho que é importante ter um perfil. Mas é a minha história. Cara, eu ocultei um monte de foto lá no meu Instagram que não condiz mais com a minha profissão, mas estão lá registrados na minha memória. Então, a gente criar um apelo de autoridade, onde que tu trabalha, que mercado tu trabalha, qual foi o curso que tu fez, qual foi o imóvel que tu vendeu, né? Construir ali, e às vezes as pessoas ficam se apegando muito na perfeição. Tenho lá um gerente meu, ele diz, cara, vou criar um vídeo no ambiente com uma câmera e vou contratar um drone. Eu disse, cara, só posta aqui uma história falando. Né? Porque a pessoa ela também quer ver de que forma tu age naturalmente. E eu acho que tudo isso vai fazer tu vender um imóvel? Não. Nada que tu postar, o cara vai sair e vai comprar imóvel contigo. Vai aumentar a tua taxa de conversão. Né? E quem vai ver esse podcast que vai lembrar. Tu conhece aquele corretor que é azarado. O cara faz tudo certinho, liga, atende, não sei o quê. Chega na hora de assinar o contrato, a venda cai. Eu tenho vários dentro da imobiliária, já passaram vários lá. Toda vez, que azar o cara tinha. A maioria deles tem um ponto em comum. Eles não vivem a profissão. Então, eu tento olhar no Instagram do cara, tá lá, CEO da lojinha que vende roupa. Mas como assim, cara? Tu é consultor imobiliário, tu é um corretor, ou tu é CEO de uma lojinha que vende roupa? Que o CEO de uma lojinha que vende roupa é o quê? Nada contra, né? Acho que é uma profissão e gera receita, né? E gera renda para as famílias. Mas é uma pessoa que compra roupas para vender. Então, será que eu estou lidando com um profissional certo? Porque o cara jurou de pé junto que esse é o melhor investimento que eu vou fazer na minha vida.
E eu fui olhar o Instagram dele, mas ele não é corretor no Instagram. Será que esse cara sabe o que ele está falando? Então, acho que assim, é primordial. Eu, particularmente, hoje, já comprei imóvel, faço investimento em imóvel e nem sempre é com a minha imobiliária, de alguém de longe. E eu vou lá olhar, eu vou investigar a vida do cara, eu vou ver o Facebook dele, eu vou ver o que ele fazia, o que ele faz, se ele realmente está falando a verdade, eu vou ver o WhatsApp dele, vou investigar. E se eu gostar dele, eu vou comprar com ele. Se eu não gostar dele, daqui 30 segundos, eu vou abrir meu Instagram, vai aparecer outro anúncio de outro corretor. Sim. E o algoritmo está muito inteligente. Então é muito importante. Então tem que ser perfeito. Eu acho que não tem que ser perfeito. Tem que te entregar para a profissão que tu tá vivendo. E principalmente imóvel, porque tirando o imóvel que ele é exclusivo, aquele imóvel se encontra à venda em várias imobiliárias. Então hoje é muito mais o cliente escolhendo com quem ele vai comprar do que a gente achar que ele tem que comprar só com a gente. Eu não tenho um produto que é exclusivo. Eu tenho um produto, principalmente se tratando em lançamentos, né, imobiliário, ou até no mercado de terceiras, imóveis usados, que ele está em várias imobiliárias. E o algoritmo do Instagram hoje, do Facebook, cara, se tu falar um pouco de imóvel aí, daqui a pouco tu abre teu Instagram e começa a aparecer programa de imóvel. Vai dar uma rolada e vai dizer, esse aqui é legal. Vai falar com alguém, se o cara for legal, se ele for interessante. Cara, até vi um imóvel com outra pessoa, mas eu não gostei. Pode apresentar aquele imóvel? E vai lá, ele te mostra, tu olha no Instagram, era bem o que tu queria, né? Ele vai nos lugares que tu quer ir, ele se porta como gostaria que ele fosse se portar, tu vai comprar com ele. Na maioria das vezes é isso. Então, acho que assim, todo mundo tem que ter, e é uma coisa só, a vida é uma só. Eu tenho uma história, quero deixar, aquele Instagram nunca mais vou usar. Então, tu pega um perfil profissional e tu mescla um pouco com a tua vida pessoal, porque ninguém quer entrar no teu Instagram e ver um catálogo. O catálogo uma empresa faz. Tu bota um robô ali, ele dispara um monte de programa, um monte de postagem e um catálogo. E a pessoa quer ver o que tu faz, como é que tu se arruma, de repente onde que tu anda, né? O que que tu... Pra ver o seguinte, tu tá me dizendo onde eu tenho que investir meu dinheiro em imóvel, mas o que tu faz na tua vida pra tá me falando isso? E de fato, o corretor, né, dependendo do nicho que ele atua, se portar de acordo com aquilo ali, buscar conhecimento, né, estar nos lugares onde o cliente dele frequenta também, para que aquilo se torne realidade e não seja só uma fantasia de Instagram. Então, acho que isso é muito importante. E para finalizar essa pergunta, eu acho que o final de tudo, ou o começo de tudo, é tu viver aquilo que tu vende. Né? Se eu vendo que lá uma imobiliária é legal trabalhar, eu tô toda hora dentro da imobiliária mostrando a minha imobiliária. Se eu vendo que eu sou um corretor e ele tem que comprar um imóvel comigo de R$500 mil, pelo menos eu tô botando no meu stories que eu tô visitando um imóvel, que eu tô na imobiliária, eu posto uma foto com um cliente meu que ele comprou, né? Uma lei ali que eu tô estudando, um financiamento, alguma coisa de treinamento que eu fiz. Posso juntar a vida pessoal? Posso e devo, porque as pessoas querem se conectar com pessoas. Mas também tem que ter cuidado. Né? Porque principalmente corretor, cara, não tem. A maioria das pessoas hoje tá vendo rede social, tá digitalizado esse negócio, não adianta. E o corretor tem uma característica, porque o corretor ele tirou o Cresci, e mesmo que ele esteja dentro de uma imobiliária, o corretor tem poder de, junto com o cliente, pegar os dois clientes e fazer uma negociação autônoma, porque o corretor é um autônomo. Tá dentro de uma estrutura, mas ele tem um Cresci, que ele vai fazer um negócio imobiliário, vai unir as duas partes, documentação e tudo mais. Quem tem o Cresci e assina é o responsável pela venda. E o cliente pensa nisso também. Então é diferente de tu entrar ali na loja da Volkswagen, que tu vai comprar um Gol, independente do vendedor que te atenda, a Volkswagen, a loja, tá te garantindo o negócio. E na imobiliária nem sempre vai ser assim. Porque ele pode pegar e fazer um negócio, né, da cabeça dele e prejudicar o cliente. Então ele sempre vai olhar isso aí. Perfeito. Gostaria de te fazer uma pergunta mais técnica, até tinha te mencionado que eu faria ela, né, a respeito do reajuste do IGPM. Como isso está no mercado imobiliário, né? Como que está isso e qual o reflexo que teve dentro do mercado imobiliário? Assim, eu acho que para o mercado imobiliário, o que eu sempre falo, tá? O mercado imobiliário, ele é médio e longo prazo. Mercado imobiliário. Ele não é para te comprar uma ação por 50 mil e vender por 100 mil. Na média, tanto quem aluga quanto quem compra,
né, ao longo de 5 e 10 anos, vai ter uma variação muito pequena. Porque há horas o IGPM, que nem teve ali na pandemia, estava 22%, 24%, 25%. Né? E eu alugava imóvel na época e eu tive que fazer uma renegociação desse valor, porque foi um absurdo. Até depois se discutiu um novo índice para fazer a correção dos imóveis alugados, que hoje até desceu bastante, tanto IGPM quanto IPCA. Mas eu acho que assim, a gente não pode se apegar naquilo que é sazonal. Quem se apega muito a esse detalhe são as pessoas que possivelmente não estão enxergando a médio e longo prazo. Eu sempre tento trazer essa visão para o meu cliente. Ah, mas tu vê, o meu aluguel era corrigido pelo índice GPM, está negativo, ou está muito positivo, quem vai ser prejudicado é o inquilino. Cara, então vamos tentar ajustar isso aí para algum dos lados, seja com o inquilino, seja com o proprietário, na correção que vai ter o valor da parcela, de várias formas que o índice vai impactar. Por quê? No médio e longo prazo, isso vai fazer muito pouca diferença, porque o imóvel ele sempre vai valorizar, ele sempre vai ser a moradia, precisa estar lá, e às vezes a variação deu R$50, seja negativo ou positivo. Né? E justamente isso eu trago muito esse contexto, que pode acabar se tornando também um argumento de venda, mas eu defendo porque eu acredito de fato. Às vezes a gente deixa de fechar um negócio por R$5.000. 5 mil. Eu já vi negócios de R$700.000, o cliente comprador deixou de fechar o negócio por 5 mil. E foi só por uma questão de ego, porque ele tinha uns 5 mil. Cara, ao longo de 10 anos, quanto um imóvel de R$700.000 vai valorizar? Ele vai praticamente dobrar de valor ao longo de 10 anos. Estou falando de 700 mil que ele vai valorizar ao longo de 10 anos. 5 mil, ele representa menos de 1% desse negócio ao longo de 10 anos. E se a gente pensar ao longo de 10 anos 1%, quanto que deu ao mês? 0,001. Então, acho que quando traz isso, né, tem alguns reflexos que daí sim, quando vai corrigir uma parcela, que vai corrigir um aluguel, né, que a pessoa não vai conseguir arcar com aquilo, a gente tem que renegociar, tem que rever os termos, mas na nossa imobiliária isso reflete de fato muito pouco, tá? Sendo bem sincero, porque a gente está muito preparado sobre esse assunto, né? Para saber conduzir, por quê? Aquele cara que está comprando um imóvel, e a gente lida mais com compra do que um aluguel, mas também vai servir para o aluguel. Pensando naquele mês do índice, cara, de repente não é um cliente para o mercado imobiliário. Você está olhando num mês de índice que foi para baixo ou foi para cima, acho que tem que pegar no mínimo 3 anos ou 4 anos, e é difícil a gente pegar os 3 últimos anos, porque a variação que teve foi absurda. Né? Assim como a gente tinha um GPM muito alto e uma taxa Selic muito baixa. Então quem ia financiar também pagava um juros baixos. Então eu acho que é tudo uma balança, sabe? Que ao longo do tempo vai se equilibrando, e é muito difícil ao longo do tempo a conta dar negativa, seja para quem está pagando, seja para quem está devendo, né? Para quem está recebendo ou para quem está pagando. Porque no final das contas vai ter um equilíbrio, o negócio vai para cima, vai para baixo, esse equilíbrio. Eu posso estar trazendo uma resposta genérica aqui, mas eu acho que por se tratar de mercado imobiliário, a gente tem que tratar dessa forma, porque eu falo isso também na taxa de juros. A não ser que aqueles R$100 da parcela vai fazer muita diferença na tua vida e realmente vai impactar no teu orçamento, cara, não faz tanta diferença financiar um imóvel a 8% e a 9%. Não faz muita diferença. Essa é a grande realidade. A não ser assim, estou fazendo um maior esforço para adquirir esse imóvel, minha renda está limitada, vou esperar a taxa de juros baixar, por quê? Porque eu vou conseguir com essa mesma parcela comprar um imóvel de R$30.000 mais caro, R$40.000 mais caro. Faz sentido, quando a nossa renda está um pouco mais limitada. Agora, pelo simples fato de eu querer pagar menos juros, de eu querer pagar menos correção, no médio e longo prazo, a conta sempre vai fechar, né? Porque o momento que a taxa de juros estiver menor, o imóvel vai estar mais caro. Então, eu acredito que seja tudo uma balança e, sinceramente, para a nossa operação específica, não tem tanto reflexo. Reflete um pouco mais no mercado em geral em relação à confiança das pessoas. Né? Mas na nossa operação a gente tenta tratar isso, conduzir nosso cliente para o conhecimento e para uma visão de médio e longo prazo.
Então, finalizando a nossa mesa e a nossa troca, eu gostaria de te questionar por que as pessoas devem investir no mercado imobiliário. Então, assim, falo muito sobre isso lá na minha imobiliária e agora a gente vai fazer quase 5 anos já de imobiliária, a gente tem um resultado bem expressivo, bem reconhecido. E eu também, ao longo do tempo, defendo esse investimento, falo mal desse para vender o meu, né? Eu fiz diversos investimentos, tá? Nos últimos 4 anos. Eu fiz mais de 10 tipos de investimento, renda fixa, CDB, fundos de investimento, ações, criptomoeda e imóveis, tá? E posso ser suspeito para falar porque eu vendo isso, mas eu fiz de fato, eu dou esse exemplo lá na minha imobiliária, eu mostro os retornos. E de 10 investimentos que eu fiz no médio e longo prazo, só 2 foram positivos, tá? O primeiro foi o CDB, que a gente sabe quanto vai dar no mês. Se é 1%, se é 0,5%, se é 0,6%, eu sei quanto vai dar. E o segundo foi imóvel. Todos os outros que eu olhei, um negócio que estava muito positivo, e eu coloquei o dinheiro, meu dinheiro ficou fazendo assim, ó. É uma gangorra, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Seja criptomoeda, seja fundos de investimentos, né? Seja ações. Tem 2 operações de ações que eu fiz um teste, que eu tô agora aqui, se eu abrir meu celular, eu tô com 80% de perda. Lógico que eu não botei lá um dinheiro que eu precisava. Eu botei um dinheiro para fazer um teste. Eu tô com 80% de perda. Eu nunca perdi 1% no imóvel. Eu nunca perdi 1% no imóvel. E todos os imóveis que eu vi até hoje, pelo menos a inflação foram corrigidos. Então, se eu pego um imóvel e eu penso no médio e longo prazo, eu penso o seguinte: se o imóvel vai corrigir pelo menos a inflação, ele sempre vai, no mínimo, empatar ali 5, 6, 7, 8% ao ano e vai valorizar. Se eu alugar esse imóvel por 0,5%, que é baixo, eu já ganhei mais 6% ao ano. Então, eu já dobrei a inflação com o imóvel. Ah, mas esse imóvel é para eu usar. Cara, então tu está deixando de pagar o aluguel para tanto imóvel, tu está ganhando esse dinheiro. Então, o que eu vejo hoje é que as pessoas buscam muito aquele retorno rápido, que pouquíssimas pessoas que por algum motivo de sorte ou de muito extremo conhecimento e dedicação atingiram, né, que não vai se replicar na massa e acabam perdendo dinheiro. Enquanto está lá um investimento mais seguro, que é o imóvel, porque, lógico, a não ser que eu compre um imóvel que vale 300 por 500, que é difícil, porque tu vai ter um corretor, tu vai estar estudando aquele mercado minimamente para fazer um bom negócio. Eu não tenho como eu comprar um imóvel por 300 mil e daqui 5 anos ele está valendo menos que 300 mil. Ou ele ter corrigido, nem que seja a inflação, ele está valendo 400 mil reais. É praticamente impossível, a não ser que eu tenha comprado um imóvel que está defasado, sem vaga de garagem, sem elevador, em algum local que não teve valorização, que teve uma desvalorização. Que não é o que acontece nos empreendimentos. E até o imóvel para morar. E eu era o contrário disso. Eu defendia, não, eu alugo meu imóvel, deixo meu dinheiro no investimento. Até que eu perdi dinheiro nos 10 investimentos. Fui lá e comprei meu imóvel. E diga-se de passagem, todo mundo que defende essa história, não, dinheiro do aluguel, tu aluga e investe. Cara, é mentira, porque tu guarda 100 mil hoje, eu compro imóvel com 300 mil, guardou os 300 mil, e tu tá pagando um aluguel. Daqui um ano, os 300 viraram 330. Tá, ok. Mas o imóvel de 300 também virou 330. Só que tu gastou o ano inteiro de aluguel. Ou seja, tu perdeu dinheiro. Porque no final das contas o negócio não é teu, tu tá com o mesmo dinheiro que tu teria do imóvel, tu ainda desembolsou para pagar aluguel. E todas as pessoas que defendem, né, o não investimento em imóveis, isso já é de praxe, todos têm seus imóveis, né? Então eu defendo que tem outros tipos de investimentos interessantes, de maior risco, de maior alavancagem, principalmente em alguns negócios, mas o imóvel ele é o bem mais seguro que tem da face da terra, pode-se dizer. É difícil pegar uma matrícula do imóvel que está no teu nome e daqui 10 anos você vai lá e está no nome de outra pessoa. Mas tu pode pegar a criptomoeda, esquecer a chave e perder aquele dinheiro. Tu pode pegar um investimento hoje que é assegurado e até 250 mil pelo FGC e tu botar 500 mil lá e perder 250 mil porque o banco faliu, essas fintechs, esses bancos digitais que existem por aí. Assim como o fundo de investimentos que era maravilhoso e deu alguma coisa lá na China que fez o meu dinheiro perder 30% do valor. Então, nada eu acho que hoje é mais seguro, a não ser de repente a poupança ali, que não rende, né?
ou o famoso deixar o dinheiro no colchão, que é mais perigoso ainda, porque ou ele pode pegar fogo, ou ele pode perder todo o valor dele ali. Né? Nada vai ser tão seguro quanto o imóvel, na minha opinião, e muitas vezes vai ser muito rentável. A gente tem imóvel hoje que vai te trazer tranquilamente 15%, 20% de rendimento ao ano, que para mim é maravilhoso, né? Com segurança. Então, finalizando a nossa mesa, eu gostaria de agradecer muito a tua presença, por tu ter aceitado o nosso convite de estar aqui de forma muito humilde e disposta, tá? Por ter partilhado da tua história, tanto pessoal quanto profissional. O conteúdo que a gente construiu aqui foi um conteúdo de grande valor e eu acredito que vai ajudar muitos outros corretores que estão iniciando, mas também outras pessoas que talvez queiram investir em imóveis ou curiosos, né, sobre o assunto. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado pelo convite também, foi um prazer. Obrigada.